de oração, cantando esse refrão, tempo de recomeçar. Ainda com os olhos fechados, vai se colocando na presença do Senhor. Amém? Então, boa noite a todos. Boa noite. Coisa boa estar aqui com vocês, né? Alguns eu só vi a última vez no acampamento, né? Já faz algumas semanas. Né? Alguns eu vou vendo ali passando pelos corredores, né, da escola. E que bom que a gente está aqui hoje para partilhar um pouquinho nesta noite. Por favor. Então, para aqueles que não me conhecem, a maioria aqui, meu nome é Rodrigues, né? Sou aqui desta paróquia de Santa Terezinha, pertenço a esse grupo de oração, Turíbulo do Senhor, já há alguns anos, né? Já faz alguns anos que eu estou aqui, que eu passei por esse mesmo processo que vocês estão passando do seminário de vida, né? Eu era bem jovenzinho, acho que como poucos têm aqui, eu era mais novo do que a maioria de vocês, então dá pra ver que já tem alguns anos, né, que eu fiz esse encontro. Faz tempo, né? E hoje é um dia desse, né? Eu, Francisco e tantos outros que ainda estão aqui no grupo. E hoje a gente vai partilhar um pouco com vocês. Mas antes eu gostaria de saber, eu gosto de perguntar, né? Eu gosto de perguntar muito, né? Então vocês já estão, penso que vocês vão ficar quietos hoje, vou perguntar bastante. Vocês já estão em qual palestra do seminário? Em qual pregação? Na quarta pregação. Muito bem. Primeira pergunta, ok. Né? Vocês lembram quais foram as outras pregações? Sim? Meu Deus, está aparecendo a mulher sabe tudo. É verdade, vocês concordam? Sim? O pessoal está prestando atenção direitinho, viu, no seminário. Que bom que estão prestando atenção no seminário. Hoje, a última pregação qual foi? Pecado. Eita, né? A pior pregação para mim, a pior pregação. Vou jogar na cara da gente aquilo que a gente muito tem, né? Aí a gente tem uns mais do que outros, né? Eu acho que mais do que todo mundo. Mas assim, jogar, a gente acaba vendo coisas que a gente não percebia, que a gente não via, né? Porque a gente tem consciência, a gente tem uma consciência coletiva de que todo mundo é pecador, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente somos pecadores, né? Somos pecadores. Desde que nasceu que foram botando isso na cabeça da gente. E infelizmente é verdade, né? Somos pecadores. Mas aí quando a gente fica assim num mundo muito que superficial, eu sou pecador, eu faço isso mesmo porque eu sou pecador e tal. E aí fica nessa coisa do superficial. Mas quando a gente começa a encarar o pecado e ver o que é aquele pecado de verdade, aí a gente toma assim um susto. Meu Deus, né? O negócio aqui tá feio, né? Tá feio. Mas aí hoje eu vim trazer, quem pregou para vocês foi o Cornélio, né? O Cornélio trouxe a má notícia do pecado. Mas ele deve ter dito para vocês que há algo de bom, né? Além do pecado, né? Que além do pecado tem a salvação, né? Que Jesus não veio mostrar os nossos pecados somente para apontar o dedo e dizer, tu é pecador, tu é errado, tu faz isso. Não, mas ele veio para mostrar que ele é salvação e que a salvação supera o pecado. Tem uma palavra que eu acho muito interessante que diz assim: aonde o pecado abundou, né? Aonde o pecado foi grande, a graça superabundou, né? O pecado ele tem que ser para nós somente um trampolim para aquilo que a gente quer alcançar, para onde a gente quer chegar, né? Ele não pode ser o nosso ponto final, a nossa chegada, mas ele é apenas o ponto de partida daquilo que a gente quer. Então hoje nós vamos falar de Jesus, o Salvador, né? Esse Senhor que nos salva do pecado, que nos arranca do pecado. Para a gente entender melhor, eu vou fazer assim uma revisão em 2 minutos do que foi o seminário, né? A temática do seminário todo. Nós aprendemos que Deus é amor, né? Que Deus é amor. Aprendemos isso na segunda palestra, não foi? Que Deus é amor, que é um amor pessoal, incondicional, um amor eterno. E nesse amor pessoal, incondicional e eterno, Ele nos criou. Num ato profundo de amor, Ele nos criou por amor. E nos criou a sua imagem e semelhança. Não foi isso?
Nossa, que beleza! Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a face de Deus aqui na Terra, né? A imagem e semelhança. Aí a gente às vezes acha que essa imagem e semelhança é física, mas não é. A imagem e semelhança de Deus significa que eu sou racional, que eu sou capaz de amar, que eu sou capaz de acreditar nas coisas que Deus criou, nas coisas que Deus é, no amor de Deus, né? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, não é somente nessa imagem física, mas é na imagem do amor, de um Deus que é todo amor e que me criou a imagem desse amor. Eu aprendi isso lá na segunda palestra. Depois, a gente viu que o pecado ele foi nos manchando, né? Ele foi tirando de nós essa imagem de Deus, né? Ele foi tirando de nós essa visão de Deus, esse olhar como Deus olha para as coisas, esse perceber o mundo como Deus vê, com a sensibilidade de Deus. Então o pecado ele foi tirando essa imagem. É como se Deus nos criou. Agora imagine mesmo uma imagem humana, né? Uma imagem física. Um escultor faz uma imagem e alguém vem lá e picha essa imagem, né? Vem lá e começa a sujar essa imagem. O tempo vai sujando, as pessoas vão pichando. Então foi o que o pecado fez conosco. Fomos criados essa imagem de Deus, víamos o mundo como Deus via, com a bondade de Deus, mas o pecado foi tirando de nós essa inocência, essa bondade. Então, foi nos sujando. E hoje, o que é que a gente vai tentar trabalhar nesse tema de hoje? Esse segmento do seminário? Essa restauração da imagem. Na salvação, aí é a segunda parte. Se Deus, a missão de Deus é a missão de criar, nos criar a imagem e semelhança de Deus, Jesus veio nos salvar daquilo que o pecado fez. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou bom, nos criou para amar. O pecado veio, nos sujou, nos jogou na lama, esfregou a nossa cara, bagunçou. Jesus vem para nos resgatar. A missão de Jesus é nos salvar, né? Nos salvar. Eu queria pegar com vocês algumas passagens. A primeira é no Evangelho de João. João capítulo 3. Adriano, vê meu tempo. É até que horas? João 3, versículo 16. Todo mundo encontrou? Calma. A gente vai com a página na Bíblia Ave Maria 1387. Página 1387. João, capítulo 3. Quando encontrarem, vocês falam. Amém? Misericórdia ainda, alguém? Deus me acuda. João, capítulo 3, o versículo é o 16 e o 17. Olha só o que vai nos dizer essa palavra. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhes deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavras da salvação. Então aí é muito claro, o evangelista vai nos deixar muito claro, né, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, é o que eu falava, Jesus não veio com um caderninho aqui, vou ver bem o que cada um aprontou. E em cima do que cada um aprontou, eu vou anotar e ele vai me pagar. Lá no dia do juízo final vai estar tudo anotadinho o que você fez de errado. Às vezes a gente tem essa imagem, né? Foram nos colocando essa imagem de um Deus que aponta o dedo, de um Deus do caderninho, de um Deus que está ali anotando tudo que eu faço de errado. Né? Somente aquele Deus do caderninho. E a gente aprende isso muito quando é criança. A gente faz algo de errado e às vezes a mãe não sabe como lidar, né, com a gente. Menino, não faz isso não que Deus castiga. E a gente tem essa imagem de Jesus como um Jesus que veio para condenar o mundo. E é o contrário. Jesus veio para salvar o mundo. Né? Não veio para condenar. A palavra aqui é muito clara. Olha só o que diz. Deus... Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que Ele enviou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Seja salvo por Ele. Então isso é uma verdade que tem que ficar impregnada no nosso coração. Quando começarem a dizer
que Deus ou que o Senhor veio para lhe castigar, veio para lhe condenar, veio para lhe apontar o dedo, nós precisamos não aceitar essa verdade, porque não é verdade. A verdade é que Deus veio para nos salvar. E aí, eu faço uma pergunta para vocês que eu acredito que vocês já devem ter ouvido muito, né? Você se considera uma pessoa salva? Sim ou não? Ainda não. Muito bem. Quem mais? Sim ou não? Vocês estão tímidos? Por que essa timidez toda? São tímidos? Tinha uma coisa, eu vou contar para vocês um testemunho pessoal de quando eu era criança e adolescente. Alguns dias atrás, né? Esturdinha. Nada, só um pouquinho. Mal passei da adolescência. Foi assim semana passada. Chegava meus irmãos evangélicos, né? Batiam na porta lá em casa e iam me evangelizar, né? E eu sempre abria a porta, né? E aí quando eles entravam, né? Aí eles iam falar, né? Da questão da salvação, independente da igreja, né? E eles sempre diziam que eles estavam salvos, né? Que eles estavam salvos. Isso me irritava de um jeito, né? Mas depois eu vou explicar para vocês, porque eu achava que eles se sentiam donos, detentores da salvação, né? Mas aí a gente vai orando com isso, vai amadurecendo, vai caminhando. E aí um belo dia eu estava refletindo sobre isso, né? De fato, eles não estão mentindo. Não estão mentindo. Por que eles não estão mentindo quando dizem que estão salvos? Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito para a nossa salvação. O que Jesus precisava fazer? Precisava vir esclarecer o mundo sobre o que é o pecado, né? Orientar o que deveria ser feito para fugir do pecado. E no final não aceitaram Jesus, mataram Jesus e Jesus morreu para nos dar a salvação. Então Jesus já nos deu a salvação, então estamos salvos. Agora o que é preciso? Se eu pegar, por exemplo, bem aqui, uma nota de 10 reais, né? Eu disser assim, olha, esses 10 reais é de vocês. É de vocês, é de quem vir pegar. Mas alguém precisa levantar e vir pegar para que aquele dinheiro de fato seja seu, não é isso? A salvação é da mesma forma. O Senhor já nos deu. Tudo o que Ele precisava fazer, a parte dele Ele já fez. A salvação ela se dá por duas vias. A primeira é a de Deus, é a do Senhor. Ele já fez. A segunda qual é? É a nossa. E aí é um passo a cada dia, é um trilhar a cada dia, né? Então, eu preciso me levantar desta cadeira, caminhar em direção àquela nota de 10 reais para que de fato ela seja minha. Eu preciso sair daquela situação de pecado e caminhar rumo à salvação. Então, quando eles dizem que estão salvos, em parte é verdade, né? Estão de fato salvos, porque o Senhor já nos deu a salvação. O que eu não concordo muito com eles hoje é quando eles dizem que os outros estão condenados, porque a gente não sabe. Só quem vai saber é Deus, né? Na hora final, porque só Deus conhece o coração de cada um. Então, de fato, a salvação, ela é dada por duas vias. A gente não pode esquecer disso, né? Deus já nos deu a salvação. Agora, eu preciso ir atrás dessa salvação. E eu também não posso condenar o outro, né? Dizer que o outro não está salvo, porque eu não conheço o coração do outro. Olha só essa outra passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Você só pula algumas páginas. O Atos dos Apóstolos é o quintal do Evangelho de João. A gente estava no Evangelho de João, agora só você passou pela cozinha, atravessa ali algumas páginas, é o capítulo 4, versículo 12. Todo mundo encontrou? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Amém, misericórdia, Deus me acuda. Amém. O povo tá rápido, viu? Sinal de que estão lendo em casa, que estão praticando, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 12, viu? Atos 4, 12. Olha o que diz essa passagem. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu
nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavras do Senhor. Então, em nenhum outro há salvação. E aí eu pergunto para vocês, quando se fala de salvação, qual é a ideia que vem na cabeça de vocês? O que é salvação? Hein, Brendinha? Para cá, para esse lado, para esse lado. O povo está tímido, Francisco. Né? O povo está tímido. Qual é a ideia que vem na sua cabeça quando se fala de salvação? Nada? Não vem nada. Vocês vão deixar o Adriano responder sozinho? Eu não acredito. Não pode, né, Adriano? Vocês vão deixar o Cleito, que faz a hora que está querendo responder sozinho. Qual é a ideia que vocês têm de salvação? De ter vida eterna, entrar no céu. O que mais? Pode falar, fique à vontade. Sacrifício. Oi? Como é? Que no inferno a pessoa, o corpo inteiro, sempre, nunca vai ter, sempre haverá a dor da queimação. Sempre haverá dor da queimação e nunca para, né? Eita, ela é bem apocalíptica. Que mais? Que mais que vocês, qual a ideia que vocês têm? Mas tem uma coisa pior do que isso, de não ter a salvação. Pior. Já pensou não estar com Jesus a eternidade inteira? É pior do que queimar. Eu tenho uma amiga que ela sempre dizia, né, que a única frase que ela nunca quer ouvir é quando ela chega lá no final, Jesus dizer para ela: afasta de mim, maldita de meu pai, saia para longe. E ela diz assim: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu servi em teu nome. E o Senhor: eu nem te conheço. Né? Ela diz assim, ela brinca, né? Eu iria entrar em depressão. E eu disse: ia ser depressão para a eternidade inteira, porque não ia ser curada nunca, que não ia se reencontrar com o Senhor. Então assim, quando a gente fala de salvação, essa salvação é essa retirada mesmo daquela situação de morte. Né? De morte, e não é só a morte física, mas é a morte interior, é a morte da espiritualidade, é a morte desse relacionamento com Deus. Então, quando Jesus vem nos salvar, Ele vem salvar a humanidade de toda essa cegueira. Né? Quando Jesus veio nos salvar, Ele veio nos salvar da morte eterna, Ele veio nos salvar dessa falta de intimidade com Deus, Ele veio nos salvar de tudo o que nos tira da presença de Deus, né? De tudo que nos tira dessa cegueira espiritual, porque a pior coisa que existe é você não conseguir ter essa visão espiritual, como Deus nos criou. Deus nos criou, olha só, vocês lembram, todo mundo conhece essa passagem, por isso eu não vou nem pegar para ler, mas vocês lembram lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, que o homem pecou, né? Se vocês forem pegar e examinar lá direitinho no início do Gênesis, diz a palavra que quando Adão pecou, ele conseguiu perceber que estava nu, né? E ele sentiu vergonha diante de Deus. E aí ele teceu umas folhinhas ali, botou no corpo e se escondeu. E aí diz a palavra que quando Deus, no fim da tarde, passeava pelo paraíso, Adão ouvia os passos de Deus e corre e se esconde, né? Ele ouvia os passos de Deus passando pelo paraíso. Aí você vê assim, tamanha era a intimidade do homem com Deus, né? Ouvir os passos de Deus, estar na presença plena do Senhor. E aí Adão se esconde. Por quê? Porque o pecado faz isso. Cornélio deve ter falado isso para vocês, né? O pecado nos afasta dessa presença de Deus. Então, o que o Senhor veio fazer? Ele veio religar, né? Religar a gente a Deus. Tem uma outra passagem que vocês vão ficar como tarefa, eu não vou dizer aonde é, vocês vão ficar como tarefa para procurar. Nos 4 evangelhos tem, né? Ela tem nos 4. Então vai ser fácil de você encontrar. É a passagem
quando Jesus morre, né? É muito fácil de encontrar, lá na Paixão de Cristo, lá no finalzinho dos Evangelhos. Diz a palavra que no momento em que Jesus morreu, o que aconteceu? Houve uma grande escuridão sobre a terra, diz, né, que no momento em que Jesus morre, houve um grande estrondo, uma escuridão sobre a terra, e a palavra é bem clara, e o véu do templo rasgou. Aí muita gente não entende, o véu do templo rasgou, a gente nunca para pensar direitinho meditar sobre o que é isso. Eu vou explicar para vocês entenderem essa dimensão da salvação. O véu do templo, o que era? Todos os templos tinham um véu que separava o divino do humano. Então as pessoas elas só poderiam ir rezar naquela parte do templo. Atrás do véu, só quem entrava era o sumo sacerdote, não era nem o sacerdote. Era só o sumo sacerdote que entrava algumas vezes no ano para limpar, fazer alguma coisa e oferecer sacrifício a Deus. E ele entrava com uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele morresse, se ele tivesse em estado de pecado, e ele morresse, porque a presença de Deus era tão forte, e o estado de pecado ele morresse, os outros depois de um certo tempo puxavam ele só amarrado pelo pé, porque não podiam entrar, né? Então era o divino e o humano, o templo tinha essa separação. Quando Jesus morre, Jesus vem rasgar essa separação todinha, é como se ele dissesse, quando a palavra diz lá, o véu do templo rasgou, não há mais separação entre o divino e o humano, a gente tem acesso total àquilo que é divino. Jesus vem nos trazer isso. A salvação de Jesus vem nos trazer isso, né? Então é um acesso total. Não é mais, eu não estou mais separado, né? O pecado já não me separa mais, porque Jesus me deu a graça da salvação. Ficou entendido essa parte? Bem entendido, bem compreendido, mas que bom. Então assim a gente vai rezar hoje pedindo ao Senhor que venha rasgar os véus do templo que tem dentro de nós, né? Porque às vezes a gente vai botando tanto véu, tanta separação, né? O véu significa velar, né? Velar, aquilo que está velado, que está escondido para não ser visto. E às vezes o divino está tão presente em nós, a gente recebeu o Senhor, recebeu a salvação no nosso batismo, mas às vezes a gente foi botando um monte de véu de pecado, um monte de véu de pecado que vai impedindo a gente de acessar essa salvação, de acesso a esse divino. Então hoje nós vamos orar pedindo ao Senhor que possa vir quebrar, que venha rasgar. Eu só queria fazer um resumo rápido, né, porque aqui como vocês vão ter uma tarefinha para responder depois, né, sobre aquilo que a gente falou hoje, né, para a gente entender que Deus, que fique fixado isso na nossa cabeça, Deus nos criou por amor, nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado veio, manchou, caricaturou essa imagem e semelhança de Deus em nós. Jesus veio para limpar, para restaurar essa imagem de Deus em nós. Então todos nós temos essa imagem de Deus que foi nos dada no nosso batismo, né? Que foi nos dada quando a gente recebeu o título de cristão. Uma última pergunta para a gente não perder vocês não ficarem com essa carinha assim. Uma última pergunta. Você sabe o que significa a palavra cristão que a gente carrega? Né? A gente recebe esse título, né? Eu sou cristão. Alguém às vezes pergunta pra gente, né? Você é cristão? Sou cristão. O que é ser cristão? O que é ser cristão? É a última, prometo. Depois daqui a gente vai rezar. Ela está carregando até um crucifixo ali, lindo, enorme. Um símbolo do cristianismo. Mas o que é ser cristão? Oi, estou ouvindo assim só o ruído. Ser de Cristo. Também, mas não é só isso, vai além. Quando eu disser para vocês, vocês vão tomar um susto. É mais do que ser de Cristo. Ela andou assim por um semitom. É ser um novo Cristo na Terra. Ser cristão é ser um novo Cristo na Terra. Quando a gente assume essa imagem de cristão, de batismo, o nosso batismo de sermos cristãos, a gente é um novo Cristo na Terra. E a gente tem a mesma missão dele, de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho, a Boa Nova, de ajudar os necessitados como ele ajudou e de levar a salvação que ele levou para os outros. Então ser cristão é ser um novo Cristo na Terra. O pecado manchou essa imagem em nós. Quando nós fomos batizados, o Pai cravou em nós essa imagem de Cristo, imprimiu. É uma impressão, nós somos uma impressão dessa imagem de Cristo, dessa imagem do seu Filho. O pecado manchou essa imagem.
Jesus veio novamente limpar essa imagem para que a gente seja realmente cristãos autênticos, né? Que mostram essa imagem do Cristo. Amém? Amém. Tá vendo como o negócio é sério? Vamos rezar com isso? Coloca a mão sobre o seu coração, meditando em tudo que a gente conversou nessa noite. Feche os olhos um instante para ter esse momento interior. Fecha os teus olhos para tu rezar melhor. Vai escutando essa canção e vai fazendo dela a tua oração. Vai escutando o que o Senhor vai nos dizendo através desta canção. Dos teus foram cravados